Como Deus considera a idolatria? Qual a reação de Deus para com a idolatria? Algumas vezes, pela convivência com pessoas que têm praticado a idolatria religiosa externa, nós passamos a considerar a idolatria como um pecado menor, mais movido pela ignorância, pela força da tradição, da educação e criação religiosa que a pessoa teve. Mas será que é assim que Deus trata a idolatria? Será que é desta maneira que Deus considera a idolatria? Antes de verificar a resposta a essa pergunta, é importante nós aprofundarmos um pouco mais o que vem a ser idolatria. A idolatria, no seu contexto religioso externo, se refere à adoração de ídolos, como se estes ídolos pudessem nos atender, nos socorrer, como se estes ídolos tivessem vida. Então, normalmente, ela é figurada com imagens feitas de materiais diversos, metais ou materiais como cimento, gesso, madeira ou coisa semelhante, e que as pessoas atribuem àquela imagem um certo poder de ouvir, de atender, de responder até, e por isso essas pessoas cultuam, oram, pedem e até consultam estes ídolos para obter alguma orientação. Bem, isso é um tipo de idolatria, mas essa não é a única idolatria, é o único tipo de idolatria que existe e nem é a maior idolatria. Há uma outra idolatria, uma idolatria interna, e uma idolatria, vou chamar assim, secularizada, que todos nós, com maior ou menor intensidade, temos cometido. Todas as vezes que eu coloco como alvo da minha vida, como objetivo da minha vida, uma pessoa ou pessoas, instituições ou coisas, eu estou cometendo idolatria. Toda vez que algo que não seja Deus me domina, a ponto de orientar minha vida, ditar minhas reações, mostrar como eu devo e até determinar como eu me comporto na vida, isto é idolatria. Toda vez que eu uso o que Deus instituiu como meio, como um modo de melhorar a vida e faço disso um objetivo absoluto, com uma confiança plena nisso, eu estou cometendo idolatria. Sempre que a minha identidade, o meu senso de valor, o meu sentido na vida tem como referência uma pessoa ou um grupo de pessoas, uma instituição, uma vocação, um trabalho, a família, qualquer coisa que não seja Deus, eu estou cometendo idolatria. Então você percebe que a idolatria é bem mais ampla, bem mais abrangente do que simplesmente se curvar diante de uma imagem e dirigir aquela imagem súplicas. E como é então que Deus trata a idolatria? A Bíblia responde isso em diversos textos. Mas continuando o nosso estudo no livro de Isaías, nós chegamos ao capítulo 57, versos 3 a 13, e aí Deus dá uma resposta para essa pergunta, de como Ele trata, de como Ele considera a idolatria.
O texto de 3 a 13 é uma unidade literária única que trata exatamente dessa questão da idolatria, mas nós vamos abordá-la em 3 mensagens, em 3 pregações. A de hoje irá dos versos 3 a 5, uma próxima de 6 a 10 e a última de 11 a 13. Mas para melhor compreensão do contexto, nós procederemos à leitura do capítulo 57, versos 3 a 13, que diz assim: Venham cá, vocês, filhos de feiticeira, vocês, descendência de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês estão zombando? Contra quem estão escancarando a boca e mostrando a língua? Por acaso vocês não são filhos da transgressão, descendência da falsidade? Vocês que se inflamam em seus desejos junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificam os seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Entre as pedras lisas dos ribeiros, vocês escolhem os seus ídolos. Eles são a sua parte. Sobre elas vocês também oferecem as suas libações e apresentam ofertas de cereais. Será que eu poderia estar contente com estas coisas? Sobre um monte alto e elevado, vocês põem o seu leito, para lá vocês sobem para oferecer sacrifícios. Atrás das portas e das ombreiras, vocês põem os seus símbolos pagãos. Afastando-se de mim, vocês sobem ao leito e o alargam para os seus amantes, apresentando-lhes as suas exigências. Vocês gostam de se deitar com eles e lhes contemplar a nudez. Você vai ao rei com óleo e multiplica os seus perfumes, envia os seus embaixadores para longe, até a profundidade da sepultura. Nessa longa viagem, você se cansa, mas não diz, é inútil. Você encontra novas forças, por isso não desfalece. Mas de quem você teve receio ou temor, para que mentisse e não se lembrasse de mim, nem me levasse a sério? Será que é porque eu me calo, e isso desde muito tempo, e você não me teme? Eu publicarei essa sua justiça e as suas obras, mas isso não a beneficiará em nada. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles, um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Vamos orar. Senhor, temos diante de nós a Tua palavra. Confessamos que não temos a capacidade para entendê-la, a habilidade de explicá-la, nem a devida afeição para amá-la e a inclinação da vontade para obedecê-la. Por isso nós pedimos a manifestação da Tua misericórdia, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, opere estas coisas em nossas vidas. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías exerceu seu ministério profético entre os anos 740 a 686 a.C., durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele profetizou para o povo de Judá e de Jerusalém. E uma das coisas que ele combateu foi o não confiar em Deus e confiar nos ídolos. Esses ídolos, ora, eram ídolos religiosos, como imagens, deuses pagãos, mas ora eram ídolos seculares, confiança em acordos com outras nações, em alianças com outros povos,
ou nos próprios recursos que eles tinham, a força do seu exército e assim por diante. Por causa disso, Isaías também profetizou que Deus julgaria aquele povo, julgaria aquela nação, permitindo que eles fossem levados para o exílio. Mas que o exílio seria a disciplina de Deus e não a palavra final de Deus para eles. Deus traria a restauração. E nesta parte que Isaías está tratando da restauração, que é dos capítulos 40 para o final, ele também traz algumas profecias de confronto para mostrar o pecado do povo. E com isso ele está querendo dizer que a restauração prometida não seria para todos. Que aqueles que persistissem em seus pecados não desfrutariam da restauração prometida por Deus. No texto que nós lemos, ele faz um contraste entre o que ele havia dito nos versos 1 e 2, sobre as pessoas justas, piedosas, sobre as pessoas que andavam em retidão, mas que mesmo assim estavam tendo mortes cedo, morrendo jovens ainda e algumas vezes morte até violenta. Mas que estas pessoas, mesmo morrendo cedo e experimentando uma morte violenta, elas estavam entrando na paz, elas estavam desfrutando do descanso prometido por Deus. Mas agora Isaías dirige sua atenção para os idólatras da nação, para os rebeldes. E aqui então ele faz uma forte acusação contra a idolatria, usando termos duros, usando termos até que nós não usaríamos numa conversa, por exemplo, onde tivesse crianças, porque são termos muito fortes para falar de como Deus encara a idolatria. Todo esse texto é como um discurso, é um poema, mas é um poema como de um discurso, de uma peça de acusação que é feita num tribunal. Deus convocando os idólatras do seu povo para irem a um tribunal. E ali ele faz esta acusação que nós temos aqui. Na primeira parte, que vai dos versos 3 a 5, ele endereça a um público que é colocado na forma plural e masculina. Mas depois ele muda e passa a falar de uma forma singular, feminina. Nem sempre as versões traduziram assim, mas originalmente é assim. E a ideia é como que nessa segunda parte, ele se dirige em termos coletivos à cidade de Jerusalém, que estava então abandonando Deus para a idolatria. Eu quero, nesses 3 primeiros versículos, destacar 3 fatos de como Deus trata a idolatria. E o primeiro deles é que Deus julgará a idolatria. Deus confronta a idolatria. Então começa dizendo, mas vocês, como eu já disse, fazendo o contraste com o que foi dito anteriormente, os justos, quando morrem, entram na paz. Os piedosos, quando partem, encontram descanso. Mas vocês, cheguem-se aqui, Deus diz, venham até mim. E essa linguagem do chegar-se aparece várias vezes em Isaías, já apareceu capítulo 34, verso 1, 41, 1 e 21, entre outras vezes, que é um chamado de Deus para um confronto, para uma peça de acusação ou defesa. Então ele diz, venham que eu vou acusar vocês. E ele já começa a acusação com termos bem pesados. Venham vocês, filhos de feiticeira, descendência de adúlteros e de prostitutas. Deus está dirigindo essas palavras ao povo que se dizia dele, ao povo que ele havia feito uma aliança quando os tirara do Egito. E Deus os chama de filhos de feiticeira, descendência de adúlteros e prostituta.
A expressão filhos de, e aí acrescenta alguma coisa, era um idiomatismo, isto é, uma expressão idiomática usada na língua do Antigo Testamento e também aparece no Novo, para indicar o caráter de alguém, para dizer que alguém mostrava certas atitudes, certas reações tão intensas, tão apegadas e de modo tão frequente que aquilo até parecia ser inato, parecia ser genético. A ideia é que, quando Deus diz filhos de feiticeira, que literalmente seria filhos de adivinhadora, filhos de agoureira, é que aquele povo era dado à prática da adivinhação, a consulta de ídolos para a adivinhação, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão forte, de uma maneira tão frequente, que parecia que isso estava na genética deles, que isto era inato a eles. É uma expressão para demonstrar caráter. A palavra adivinhadora, a princípio, designava alguém que tentava ler o futuro olhando para as nuvens ou para os astros. Seria uma forma de astrologia. Por examinar a posição das nuvens ou a posição dos astros, esta pessoa então achava-se capaz de predizer o futuro. Mas havia outros modos de exercer a adivinhação ali no contexto do Oriente Médio antigo. Uma das maneiras era misturando óleo e água num recipiente, e depois o adivinho ou a adivinha olhava para a maneira como o óleo se distribuía, e através disso ele se dizia capaz de ler o futuro. Uma outra maneira que inclusive Nabucodonosor fez, que aparece no livro de Jeremias, era pegar um animal, oferecer o animal a uma divindade, a um deus pagão, e depois pegar o fígado do animal e olhar a disposição do fígado do animal, e aí então perceber, segundo eles, o que o futuro diria. E uma maneira que nós inclusive podemos ver no livro de 1 Samuel, foi a que Saul usou, consultando uma necromante, consultando alguém que pudesse consultar os mortos. Lembra que Saul foi atrás de consultar Samuel para saber o que iria acontecer na batalha que ele iria ter daí a alguns dias contra os filisteus. Então eram maneiras utilizadas. Mas o que tem em comum nisso é uma tentativa de saber o futuro, mas não apenas de saber, de controlar o futuro. Então, se sabendo o futuro a pessoa sabia que algo ruim estava preparado, o adivinho ou a adivinha, o agoureiro ou a agoureira, poderia também indicar o que a pessoa deveria fazer para mudar aquele futuro, para transformar a maldição daquele futuro em bênção. Quando nós ansiamos por conhecer o futuro, e parece que essa é uma sede nossa, né, de como vai ser minha vida, como é tal isso, muitas vezes a gente manifesta esse desejo de controle, de não apenas querer saber o futuro, mas de poder dirigir, controlar, manipular o nosso futuro. Queremos garantir que o futuro seja bom. É uma maneira então de nós querermos ter as bênçãos do futuro sem nos curvarmos diante daquele que verdadeiramente é o Senhor do futuro. Nós não queremos caminhar dia a dia obedecendo e confiando em Deus. Isso parece muito opressor para nós. É exigir demais que nós confiemos toda a nossa vida nas mãos de alguém que vai pouco a pouco revelando, pouco a pouco guiando. A gente quer logo que ele mostre como vai ser tudo.
e aí eu tomo a decisão se aceito ou não. Muitos de nós, ou talvez nenhum de nós, consulte agoureiros ou adivinhos, consulte os astros, mas talvez usemos outras técnicas para tentar perceber o futuro e poder manipulá-lo. Então, a prática desta adivinhação estava tão arraigada naquele povo, que era como se eles tivessem vivido aquilo e aquilo já estivesse se incorporado em sua vida. A segunda expressão é descendência ou semente de adúlteros e de prostitutas. A ligação entre adivinhação e prostituição já aparece cedo nas Escrituras. Por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 20, quando Deus está dando a sua lei para este povo, que seria o povo de Isaías, Levítico capítulo 20, verso 6, é dito assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então Deus diz, quando alguém vai consultar um necromante, vai consultar um adivinho, ele está cometendo prostituição. Ele está se prostituindo. Como é isso, se prostituindo? Aquele povo tinha uma aliança com Deus. Eles tinham feito um pacto com Deus. Eles eram o povo de Deus. E eles fizeram isso porque sabiam que esse Deus é o Deus soberano sobre tudo, inclusive sobre o futuro. Quando eles então iam consultar outras fontes para saber o futuro e para poder manipular o futuro, eles estavam traindo esta aliança. Eles estavam sendo infiéis a este pacto. Eles estavam sendo adúlteros. Eles estavam se prostituindo. Por isso que lá em Isaías é dito, filhos de adivinhas, mas também filhos de adúlteros e prostitutas. Veja ainda o livro de Oséias, um profeta contemporâneo de Isaías, que em certo tempo ele profetizou na mesma época que Isaías, apesar de que ele concentrou suas profecias no reino mais ao norte. Em Oséias capítulo 4, verso 12, veja o que Oséias diz: o meu povo consulta os seus ídolos de madeira, um pedaço de pau lhes dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oséias está dizendo, o meu povo, é o povo de Deus, ele está indo consultar o quê? Consultar um ídolo de madeira. Ele está indo atrás de resposta de quem? De um pedaço de pau. Eles estão lá querendo saber da sua vida, querendo consultar sobre sua vida, pedindo orientação para a vida de um ídolo de madeira, um pedaço de pau. E por que eles estão fazendo isso? Porque um espírito de prostituição os enganou. Então eles estão se prostituindo. Sempre que o povo de Deus deixa de se pautar por aquilo que a palavra de Deus nos diz, e invocamos como autoridade para a nossa vida qualquer outro conhecimento que não seja a palavra de Deus, nós estamos cometendo prostituição.
Estamos deixando de ser fiéis ao verdadeiro Deus para seguirmos outras ideias, outros conselhos. Mas a idolatria e o adultério estão associados porque ambos focalizam a prioridade das nossas necessidades individuais. Tanto a idolatria como o adultério e a prostituição se associam, porque quando eles ocorrem, quando eles são cometidos, o que está ganhando prioridade na nossa vida são as nossas necessidades individuais. E uma tentativa de conquistar certo poder, certo prazer, desvalorizando a confiança e a submissão a Deus. Sempre que nós optarmos por alguma prática idólatra, ou cometermos infidelidades conjugais, ou prostituição, nós estamos indicando que o meu prazer está na frente de qualquer outra coisa. Que os meus desejos orientam minha vida. Que os meus desejos determinam a minha maneira de ser. E isso é o quê? Idolatria. Porque eu estou colocando os meus desejos na frente de Deus. Eu estou seguindo os meus desejos e não Deus. Então isso é idolatria. Eu estou mais preocupado com a minha gratificação, com o meu prazer, do que em me submeter e confiar em Deus. Por isso que Deus vai julgar a idolatria. Por isso que Ele está chamando aquele povo: venham aqui, nós vamos entrar em juízo. E eu tenho uma acusação contra vocês, Deus diz para aquele povo. Vocês estão cometendo adivinhação, indo atrás de ídolos, para tentar manipular, saber e manipular o futuro de vocês. E vocês estão mais preocupados em seguir os prazeres de vocês, do que em confiar em mim e me obedecer. O segundo fato é que a idolatria é zombar de Deus. Próximo verso, nós temos 4 perguntas retóricas que aparecem em paralelo. As 2 primeiras, indagando o povo de quem eles estão zombando, e as outras 2, indicando que de fato eles eram filhos do pecado. Então a primeira é: de quem vocês estão zombando? Ao agirem assim, ao irem atrás de consultar ídolos, de usarem técnicas para tentar adivinhar o futuro e manipular o futuro, vocês estão zombando. Mas zombando de quem? Zombando de mim. E na segunda frase ele usa uma linguagem gráfica para ilustrar essa zombaria. Vocês escancaram a boca e mostram a língua. É como se vocês fizessem caretas e mostrassem a língua. Uma atitude bem infantil de manifestar desprezo, não é verdade? Se você cresceu junto com outras crianças e não tinha uma força muito física para bater, você poderia correr e mostrar a língua para ela, dizendo que manifestava desprezo. Deus está usando esta linguagem para dizer: é isso que vocês estão fazendo comigo. Vocês estão olhando para mim, fazendo caretas e fazendo muxoxos e esticando a língua. Quando vocês cometem idolatria, quando vocês vão atrás de outras fontes para o conhecimento de vocês, fontes, conhecimento na área que vocês deveriam depender de mim,
Quando vocês passam a depender de deuses pagãos, é como se vocês se virassem para mim, zombassem de mim e me desprezassem. E manifestassem isso então com estas expressões de careta e de mostrar a língua. Cometer idolatria é zombar de Deus, é fazer pouco de Deus, é diminuir Deus para nós. É como se dizer: o Senhor não tem importância para mim, eu dependo mais do meu emprego do que do Senhor, eu dependo mais da força do meu braço do que do Senhor, eu dependo mais da minha capacidade do que do Senhor. Então o Senhor, eu mostro a língua, eu desprezo. Idolatria é zombar de Deus, é desprezar Deus, é fazer pouco de Deus, é manifestar um senso de independência, de autonomia que não é real, porque em tudo nós dependemos desse Deus. Não podemos zombar dele, não podemos tratá-lo como uma coisa que deve ser de menor importância e desprezado. E depois ele diz: por acaso vocês não são filhos da transgressão, descendência da falsidade? E novamente aqui nós temos a expressão idiomática que quer dizer: por acaso vocês não são transgressores, não se caracterizam por serem rebeldes? São rebeldes a um ponto que parece que a rebeldia está na genética de vocês. Por acaso vocês também não são da falsidade? Essa é outra ligação feita em várias partes da Bíblia, da idolatria com a falsidade, da idolatria com a mentira. Veja Jeremias capítulo 10, verso 14. O profeta Jeremias foi mais ou menos 50 anos depois de Isaías, mas profetizando para o mesmo povo, o povo de Judá, o povo de Jerusalém. E aí no capítulo 10, verso 14, ele diz: todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. Essa consulta às imagens, essa dependência dos ídolos é falsa, porque o ídolo não pode fazer nada. A pessoa chega diante de uma imagem, diante de um ídolo, conta o seu problema, pede por socorro, faz seus votos, promete isso, promete aquilo, consulta para obter uma resposta quanto a algum futuro, mas ele está falando com o que de fato? Com um pedaço de madeira? Com uma peça de madeira? Com uma peça de gesso? Com uma obra de arte de ouro ou de qualquer outro metal? Só isso. Não há fôlego, não há vida. Então ele está cometendo uma mentira, uma falsidade. Ele está vivendo uma ilusão, algo falso. É assim que Deus vê a idolatria. Ele vai julgá-la. E ele mostra que ir para a idolatria é zombar dele. É deixar o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que não apenas tem vida, mas o Deus que é a vida, o Deus que fornece a vida a cada um de nós, o Deus que criou o mundo, que criou a mim, que criou você, e aí nós deixamos esse Deus que é a vida para consultar, depender, clamar a algo que não tem vida. É zombar da vida, é zombar de Deus. Mas em terceiro lugar, o terceiro fato
é que a idolatria conduz a práticas abomináveis. Veja aí o verso 5. Vocês se inflamam em seus desejos junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificam seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Temos aqui também 4 afirmações que terminam em forma de pergunta. Primeiro, vocês são aqueles que se inflamam, que se aquentam, que se abrasam nas árvores altas, debaixo de árvores frondosas. Vocês são aqueles que sacrificam os filhos de vocês nos vales e também embaixo de cavernas e penhascos. A palavra aquecer ou abrasar, esquentar ou inflamar, ela é usada aqui para falar de desejos sexuais. E ela tem aqui uma dupla aplicação. Em primeiro lugar, como nós já vimos em outros textos, a idolatria é um ato de adultério e prostituição. Um ato de infidelidade para com Deus, de romper a aliança que nós temos com Deus para nos doarmos, doar as nossas emoções, doar o nosso tempo, doar a nossa inteligência, doar o nosso amor, doar a nossa energia para aquilo que não é Deus. Então isto se configura um ato de infidelidade, de adultério, de prostituição. Mas tem um segundo uso aqui. Na época era comum a chamada prostituição cultual. Nos deuses, nos altares ou nos templos dos deuses pagãos, tinha prostitutas e prostitutos cultuais. Isso é, sacerdotisas e sacerdotes que estavam ali para oferecer o seu corpo e proporcionar uma atividade sexual como parte de uma adoração àquele Deus. Não era um ato sexual pelo prazer sexual puro e simples, mas um ato sexual como uma atividade de adorar a Deus. E o pensamento por trás disso era o seguinte: alguns deuses, por exemplo, Baal, era tido como Deus que fecundava a terra, enviando a chuva para que a terra produzisse a colheita, se tornasse fértil e produzisse a colheita. Quando se passava algum tempo sem chuva, as pessoas pensavam que Baal perdeu o interesse pela terra. Baal não procura mais a terra. A gente precisa despertar Baal. E aí, as pessoas se dirigiam, algumas vezes eram em festas religiosas, eles praticavam isso para despertar Baal, para excitar Baal, para que então Baal pudesse se interessar novamente pela terra e mandar chuva. Então havia um componente de manipulação, de manipular o Deus, de manipular o ídolo, para que ele nos desse o que se julgava necessário, o que se julgava preciso. E essa prostituição cultual foi incorporada, infelizmente, no povo de Israel. Veja 1 Reis, capítulo 15, verso 12. Primeira Reis 15, 12, falando de uma reforma feita por um dos reis fiéis. E diz: porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Então havia lá no povo de Israel, eles já tinham instituídos os
prostitutos cultuais. Era uma prática das outras nações. Se você puder lembrar de Gênesis capítulo 38 de Judá, quando ele então vai para uma atividade e ele encontra uma prostituta cultual. E ele então tem relações com ela, só que aquela não era uma prostituta cultual, era sua nora disfarçada. Vocês lembram desse episódio lá então? A prostituição cultual já era comum nas nações em volta. E Israel agora está copiando isso. Veja ainda o que diz no livro de Oséias, capítulo 4, verso 13. Oséias 4, 13. Diz, continuando o texto do 12 que eu já li antes: sacrificam no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Oséias está se referindo à mesma coisa que Isaías está condenando aqui. A ideia das árvores é que grandes árvores, por causa da sombra, forneciam um ambiente adequado para se construir altares. E ali então eram oferecidos cultos, sacrifícios àqueles deuses pagãos. E ali também eram cometidas estas prostituições cultuais. Veja aí no livro de Deuteronômio, capítulo 12, verso 2. Ordenando ao povo, antes que entrasse em Canaã, Deus diz: destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, nesses lugares, o povo de Israel, em vez de ter destruído, eles estavam copiando aquelas práticas pagãs. Mas infelizmente isso havia começado um pouco antes, lá no livro de Números, no capítulo 25, os versos 1 e 2, quando o povo ainda estava do outro lado do Jordão, nas planícies de Moabe. É dito que eles começaram a se prostituir com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Talvez você diga: não, mas em nosso tempo isso aí não ocorre, não. Com essa base e desse jeito, não. Mas se você tem um pouco de conhecimento, não é preciso ir longe. Um pouco de conhecimento de festas idólatras, festas a padroeiros, a padroeiras, você sabe que estas coisas acontecem? Sim. Não acontecem desse jeito aí. Não acontecem para incentivar um Deus a manda-chuva, não. Mas acontece. Se existe uma prática que muitas vezes domina estas festas religiosas que se estendem por dias, é o alcoolismo e, consequentemente, prostituição e adultério. Idolatria e prostituição e adultério estão ligados. Quando se quebra a aliança com Deus, não se tem mais respeito por nenhuma aliança, incluindo a aliança do casamento.
Mas havia uma outra prática abominável, voltando lá para Isaías. E sacrificam os seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Essa era outra prática ali da região que o povo de Israel imitou. Oferecer crianças aos deuses, aos ídolos. Veja 2 Reis, capítulo 21, verso 6, que retrata o reinado de Manassés. Manassés foi o rei posterior ao rei Ezequias. Durante o reinado de Manassés, Isaías não mais profetizou. E acredita-se que foi durante o reinado de Manassés que Isaías foi morto, por ordem do próprio rei Manassés. E no capítulo 21, verso 6, diz o seguinte sobre o rei Manassés: e queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Havia uma divindade ali naquela região chamada Moloque, e ela era figurada numa imagem assentada e que trazia entre as pernas uma grande bacia, e essa bacia era alimentada por lenha e fogo. E os pais, então, para cumprir algum voto, traziam seus filhos pequenos, os ungiam com óleo e perfume e os jogavam ali para serem queimados. Essa é a ideia. E foi isso que Manassés fez, sacrificando os filhos. O descendente de Manassés, o próximo rei, aí no capítulo 23 de 2 Reis, verso 10, que foi Josias, vai dizer que ele profanou um lugar chamado Tofete, que ficava no vale dos filhos de Hinnom, para que ninguém queimasse ali o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Então o que isso indica? Que não foi apenas Manassés que fez isso, não foi apenas o rei anterior, mas que já tinha se tornado uma prática comum, que aquele lugar chamado Tofete, no vale de Hinnom, tinha se tornado um centro de culto ao deus Moloque, onde os israelitas ofereciam seus filhos. A idolatria faz isso. A idolatria leva as pessoas a desvalorizarem a família, a sacrificarem seus filhos. Talvez você diga, não, mas isso aí também hoje não acontece, não. Desse jeito, não. A esse Deus Moloque, não. Mas ao Deus estética, ao Deus carreira, ao Deus estudo, ao Deus projetos pessoais, ao Deus conforto. Muitas crianças têm sido sacrificadas. Caminhamos, inclusive, se Deus não tiver misericórdia, para a institucionalização disso. De sacrificar, sim, crianças consideradas indesejadas. Indesejadas porque eu não quero nesse momento. Isso vai atrapalhar a minha carreira. Isso vai prejudicar o meu corpo. Eu quero primeiro terminar os meus estudos. E aí aconteceu essa gravidez. O que se faz? Se sacrifica. Se sacrifica uma vida completamente indefesa. Se sacrifica a outros deuses, em outros altares. Mas isso também é idolatria. O que faz alguém
sacrificar uma vida por conta de um projeto de estudo, uma carreira profissional. O que isso indica, melhor dizendo? A pergunta deve ser formulada assim. O que indica alguém que, por conta de uma carreira profissional, sacrifica um filho? Indica o quê? Que a carreira profissional é mais importante. E o que é isso? Que nome se dá a isso? Idolatria. Isso é idolatria. Idolatria da carreira profissional. Idolatria do conforto econômico. É isso. Então, sim. A idolatria tem sim em nossos dias. E de forma que avança cada vez mais. Cometido sacrifícios de crianças. Muitas vezes não é como aqui, de jogar no fogo, ou como diz Isaías, de sacrificar mesmo, de matar, mas há outras formas também. Quantos pais têm, mesmo permitindo que os filhos nasçam, mas têm delegado sua criação ao celular, à TV, porque não querem ser incomodados, porque não querem deixar de conseguir algum progresso econômico, porque não querem abandonar certa carreira. Então, basicamente, relegam os filhos. Por quê? Se eu faço isso, eu estou priorizando o progresso econômico, o conforto econômico. E o que pode ser isso? Idolatria. Estamos sim sacrificando nossos filhos. Seja por não permiti-los nascer, em alguns casos, por conta de projetos pessoais, seja mesmo depois de nascidos. Não cuidando como deveríamos, porque também temos outros projetos pessoais. A idolatria será julgada por Deus, porque é zombar de Deus e porque ela leva a outras práticas abomináveis, como adultério, prostituição e destruição da família, sacrifício dos filhos. A idolatria não é um pecado menor, cometido porque é uma tradição religiosa, cometido porque a pessoa foi criada naquilo, não. A idolatria ofende a Deus. A idolatria atrai o juízo de Deus. A idolatria zomba de Deus. E a idolatria conduz a práticas abomináveis. Quero concluir com algumas aplicações em Romanos capítulo 1, versos 20 a 25, que na minha opinião nos dão uma definição do que é idolatria. Romanos capítulo 1. Nesse texto, o apóstolo Paulo começa a sua exposição do que é o Evangelho, a justiça de Deus pela fé, mostrando como a ira de Deus já está se manifestando, porque os homens têm mudado a verdade em mentira. E ele então vai dar agora as razões por que a ira de Deus já está se manifestando. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, as pessoas são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos,
e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Percebam a gradação descendente que o apóstolo coloca aqui. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens de humanos, aves, quadrúpedes e répteis. É isso que a idolatria faz. Ela vai empurrando para baixo. E verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração dele, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Isso é idolatria. Toda vez que eu troco a glória de Deus pelos desejos do meu coração, eu estou cometendo idolatria. Toda vez que eu deixo a verdade de Deus, a verdade revelada de Deus de lado, para dar vazão aos meus desejos, para dar vazão às minhas ideias, para cumprir o que eu quero, eu estou cometendo idolatria. Eu estou destronando Deus, dizendo, não, quem manda na minha vida não é o Senhor. Quem manda na minha vida é o meu desejo. Quem manda na minha vida é a minha vontade. Quem manda na minha vida são as minhas ideias. E o que é isso? É idolatrar os desejos. É idolatrar a vontade. É idolatrar as ideias. Sempre que eu faço isso, eu estou cometendo idolatria. E a idolatria receberá o juízo de Deus. A idolatria zomba de Deus. E a idolatria conduz a práticas abomináveis. Então pense nisso. Idólatra é aquele que se ajoelha diante de uma imagem, de uma estátua? Sim. Mas idólatra também sou eu. Quando? Ao invés de obedecer a Deus, eu sigo as minhas ideias. Eu sigo os meus desejos. Eu sigo o que eu quero. Eu também sou idólatra. Eu estou acreditando que os meus desejos, que as minhas ideias vão me dar o real sentido da vida, vão me valorizar, vão me dar a segurança que eu preciso. E não existe isso, somente Deus. Todas as vezes que você confiar o seu futuro, confiar o sentido da sua vida, confiar sua identidade de vida a alguém, por mais admirável que seja a pessoa, que não seja Deus, você está cometendo idolatria. Pode ser um líder religioso, pode ser um líder político, pode ser o que for. Pode ser uma pessoa extremamente admirável, que você admira muito. Mas se você confiar nessa pessoa, uma confiança que deve ser só a Deus, você está cometendo idolatria. Todos nós somos criaturas. Todos nós somos dependentes de Deus. Todos nós temos talentos, virtudes, mas todos nós também somos pecadores. Portanto, nossa confiança para segurança, para valor, deve estar exclusivamente em Deus. Mas essa confiança também pode estar em instituições, igrejas, partidos políticos, sistemas políticos, governos. Lembre, isso são meios que Deus criou para o nosso bem, mas não são fins em si mesmos. E todas as vezes que eu transformo esses meios em fins, eu estou cometendo idolatria. Se você confia o seu destino
num determinado sistema político, você está cometendo idolatria. Só alguém é dono do nosso destino: Deus. Portanto, só Ele deve ser adorado. Essa é a primeira aplicação: avaliar a vida e perceber quantos ídolos eu carrego no meu coração. Mas a segunda é mais uma aplicação testemunhal, de vivermos de tal maneira que possamos testemunhar aquelas pessoas que cometem ou estas idolatrias, ou a idolatria religiosa externa, que possamos amorosamente orar por elas, sabendo que a idolatria vai receber o juízo de Deus. Que possamos orar por elas e que possamos testemunhar para elas, que possamos mostrar que aquilo não é um mero hábito de tradição, não é porque foram criadas desse jeito, não. Aquilo é ofensivo a Deus. Deus considera aquilo uma prática abominável. Que com amor possamos orar e testemunhar a estas pessoas.